pessoal, obrigado pelas pessoas que têm acompanhado os vídeos nesse canal. Eu espero que as informações disponibilizadas nos vídeos estejam ajudando vocês cada vez mais a desenvolverem uma base de conhecimentos, permitindo que entendam o que é e o que não é narcisismo e as maneiras que vocês têm de se livrar dessas criaturas e dos efeitos que essas criaturas causam na vida de vocês, os efeitos destrutivos e nocivos. Dando continuidade, então, eu gostaria de mencionar o seguinte, pessoal: todo mundo que passou, e infelizmente essa é uma questão que eu tenho certeza que quem está me escutando e passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Somente quem passa por isso entende o que é. Somente quem passa por uma manipulação, por um abuso, por todo esse inferno narcisistas, né, de abuso, de manipulação, sabe o que é isso, entende? Por isso que eu digo que é importante aprender o que é e o que não é, né, narcisismo, porque muitas vezes algumas pessoas, talvez inadvertidamente, elas acham que estão sobre uma situação de dinâmica narcisista e na verdade não é. E quem passou por uma questão dessas consegue entender. Porque, como eu disse, infelizmente isso é uma situação que a pessoa tem que ter passado essa experiência para entender o que é e poder falar com um certo grau de discernimento. Tá? Então, tendo dito isso, as pessoas que passam, tá, por esse abuso por narcisistas, por essa manipulação, tal, e isso envolvendo inclusive triangulação e todas as consequências que vêm, eu só quero que vocês entendam o seguinte: vocês, quando passam por isso, vocês estão passando por isso por uma razão muito simples. Vocês são tudo o que as criaturas narcisistas não são. Imaginem as criaturas narcisistas como sendo criaturas de outra espécie que estão tentando assumir uma forma humana. Então, quem não viu aquele vídeo, está passando o link aí da questão energética, entendeu? As criaturas narcisistas, elas vão precisar de tudo de bom que vocês têm, entende? Para conseguir assumir e fazer com que elas se pareçam um pouco mais humanas para as outras pessoas, porque evidentemente elas não querem ser apontadas pelo que elas são e pelas consequências do que elas fazem. Então elas precisam dessa energia. E o que eu quero dizer é que quando existe esse processo de vampirização energética, vocês estão sendo vampirizados e vampirizadas porque vocês têm algo que é muito importante para essas criaturas. Só que elas vão fazer, como eu disse, tudo é altamente premeditado, calculado por essas criaturas. Elas vão fazer a coisa de tal forma que vocês não fiquem cientes da importância de vocês, porque na verdade elas precisam invalidar vocês. Tá passando o link aí sobre isso, entende? Quem não viu esse vídeo, reveja. Elas precisam invalidar vocês para que vocês jamais se acordem, entende? Por o que está acontecendo, para que jamais vocês sintam o valor que vocês têm, mas elas estão retirando tudo isso de vocês porque elas sabem do que vocês têm de bom, do valor, da capacidade. Só que como elas estão jogando toda a podridão energética em vocês, e ainda mais em cima do gaslight, vocês ficam confusos, vocês ficam confusos e confusas em reconhecer isso aí. Resumindo, o que eu quero dizer é: vocês só estão passando por essa situação porque vocês têm um valor e vocês têm uma capacidade muito, muito grande, muito forte. E essa capacidade está sendo usurpada, usada, manipulada por essas criaturas narcisistas. Mas antes de qualquer coisa, vocês têm que entender que vocês têm essa capacidade de vocês. Essas qualidades são de vocês, de mais ninguém. Entende? Vocês têm essas
qualidades. Isso é de vocês. E mesmo que vocês estejam passando por aquele inferno de triangulação, sabe? Ou seja, isso só vai acontecer para mostrar que realmente vocês têm algo muito importante, entende? Vocês têm algo muito importante que está sendo o motivo pelo qual todo esse inferno está acontecendo, porque vocês têm essa importância, vocês não podem esquecer disso. O que eu quero dizer é que vocês têm muito mais poder e muito mais força e muito mais capacidade, mesmo que esse vídeo chegue naquele momento, entende? Que de repente vocês estão quase pensando em se enforcar, em cortar os pulsos, assim, vocês não aguentam mais. E de novo, só quem passa por isso sabe o que é esse inferno, entende? Mas eu quero dizer que mesmo que esse vídeo encontre vocês nesse estágio, eu quero que vocês entendam que isso acontece porque vocês são muito importantes. Vocês têm uma importância muito grande. E essa importância é quem vocês são. E essa importância ela foi localizada pelas criaturas narcisistas que está tentando utilizar e manipular e retirar isso de vocês. Mas isso é uma coisa que vocês têm. Vocês têm essa capacidade, vocês têm essa força, vocês têm essa bondade, a empatia, sabe? Vocês têm um conjunto de qualidades extremamente importantes. E vocês não podem esquecer disso aí. Isso é quem vocês são, isso é de vocês. Em momento nenhum isso pode ser retirado da consciência de vocês. Por pior que vocês estejam se sentindo quando de repente esse vídeo chegou, entende? No momento em que vocês estão que não aguentam mais, vocês não podem esquecer disso, sabe? Porque isso muda um pouco a ótica da coisa. O que eu quero dizer é que como eu já tinha mencionado em outros vídeos, entende? Para sair do deserto a gente tem que caminhar pelo deserto, entende? A gente tem que atravessar esse deserto. Só que a gente entende, por pior que seja esse deserto, a maneira fora dele é atravessando e é caminhando por ele. E eu quero dizer que vocês têm dentro de vocês, por mesmo que vocês não sintam, e isso possa parecer muito estranho o que eu estou falando, está dentro de vocês a solução de tudo. A verdade, as respostas, tudo que vocês buscam está dentro de vocês. Só que como vocês foram manipuladas, sabe? Vocês passaram um inferno, isso tá difícil de ser percebido, entende? Vocês não conseguem, de repente, provavelmente hoje vocês se acham sem vida, sem valor, sabe? Destroçados por tudo isso que aconteceu. Mas eu quero dizer que isso tudo aconteceu é porque vocês têm muito valor dentro de vocês. Vocês são pessoas de luz, vocês são pessoas capazes, e isso vocês não podem perder. Essa visão, eu quero dizer que só passa por isso quem tem muito valor, entende? Só narcisistas, as criaturas narcisistas não vão pegar uma pessoa ninguém, elas vão pegar somente as pessoas boas, as pessoas de luz, as pessoas com amor. Só que a vampirização, só que a manipulação, ela é feita de tal maneira que a pessoa acaba esquecendo e ela acaba perdendo, entende? A ótica disso aí. Mas a verdade é essa, pessoal, entende? Então, um objetivo do vídeo de hoje é lembrar vocês disso, entende? Que de repente talvez a ficha não caia hoje, sabe? De repente vocês precisem de mais tempo para perceber isso, mas comecem a pensar sobre o que eu estou dizendo, entende? Comecem a pensar que a resposta de tudo está dentro de vocês, que cada vez que vocês estendem uma solicitação de resolução dos problemas de vocês para alguém, vocês estão entregando a capacidade que vocês têm para que alguém controle isso. Mas essa capacidade vocês têm que resgatar esse controle
tem que ser de vocês para vocês, tá? E relacionado a isso, tá, é a questão da mentira, entende? As criaturas narcisistas, elas vão mentir muito, só que a maneira como elas mentem sempre de uma maneira visando sempre deixar vocês completamente fora do centro de gravidade de vocês, desorientados, desorientadas, tá? E a razão pela qual eu digo isso é porque essa mentira, ela vai ser jogada para vocês de uma maneira tão maluca, né, que vocês vão ficar se duvidando até onde o errado não é vocês, entende? Eu quero dizer que a mentira realizada por criaturas narcisistas é uma mentira com um grau de toxicidade, um grau de maquiavelidade, um grau de maldade muito mais intenso do que vocês vão vivenciar ou vocês vão ter percebido através de mentiras de alguma outra pessoa, tá? Em situação, vamos supor, normal. O que eu quero dizer com isso é que a criatura narcisista, ao mentir, ela vai mentir sabendo que ela está mentindo e ela vai colocar várias contingências para que essa mentira jamais seja descoberta, tá? Então é o caso aquele, de repente, né, se você tem um relacionamento com uma criatura narcisista ou você conheceu uma pessoa, entende? A pessoa vai vir, vai se aproximar de você, ela vai fazer todo aquele joguinho para se aproximar de você, para que ela ganhe a sua confiança, entende? E de repente você, estando numa situação fragilizada por várias situações que eu já mencionei em outros vídeos, tá? Você vai acabar achando que aquilo ali é algo muito bonito que está acontecendo, puxa, sabe? Você está conhecendo alguém está tá lhe dando o carinho que você gostaria de ter, alguém está falando para você coisas que você gostaria de ouvir, entende? Então você vai ceder e normalmente isso é uma questão normal, pessoal. As pessoas vão acabar cedendo e passando por isso, entendeu? Não quero dizer que é errado. Eu quero dizer que as criaturas narcisistas, elas vão sondar, entendeu? E vão jogar a mentira justamente nos seus pontos mais fracos, tá? E essa é a questão que eu gostaria que vocês ficassem atentos e atentas, tá? Porque essa mentira, tá, ela tem um grau de toxicidade que vai deixar vocês cada vez menos conscientes daquilo que vocês realmente são, do eu real de vocês, quem vocês são, entende? E o pior, se vocês chegarem a descobrir que a criatura narcisista, seja oculta ou não, quando se aproximar de vocês, fazer todo aquele love bombing, sabe, falar as coisas, deixar ou você se sentindo bem através do reconhecimento emocional, através do envolvimento sexual, entendeu? A pessoa ela vai tentar instalar os botões em vocês para que ela aperte esses botões e faça você funcionar como uma marionete dela. Por quê? Porque ela precisa extrair de você tudo aquilo de bom que você tem e jogar toda a podridão dela em cima de você. Entende? As criaturas narcisistas se alimentam disso. Então, essa questão da mentira, pessoal, é uma maneira muito fácil de perceber quem são essas criaturas. Entende? Porque na hora que você consegue entender que elas mentem de uma forma nociva e terrível, e na hora que você começa a reconhecer que se você está passando por tudo isso é porque você tem valor, você tem coisas boas, você é uma pessoa do bem, entende? Você vai conseguir chegar inclusive num ponto aonde essas pessoas, quando se aproximarem, porque essas criaturas elas vão se aproximar de vocês, entende? Porque vocês têm esse conjunto de qualidades e características muito importante para elas. Então, na hora que vocês se ligam, na hora que vocês estão cientes disso aí, vocês são capazes de perceber
quando a criatura narcisista está aparecendo, a maneira como ela vai se apresentar, toda aquela mentira. E eu digo assim, pessoal, deem corda, entende? Porque vocês vão ter uma oportunidade de conseguir perfilar essas pessoas. Deem corda no seguinte ponto. Deixa essas criaturas se exporem mais um pouco, entendeu? Deixa essas criaturas exporem para que vocês consigam estabelecer uma confiança em vocês, na capacidade de vocês de perceber, puxa, sabe, eu vi essa criatura se aproximando, eu percebi que ela fez isso, isso e aquilo, e aí sim você faz o processo de se afastar dela. Mas primeiro você, entende? Se fortaleça-se vendo a maneira ridícula, covarde e absurda que essas pessoas são, para que você consiga notar cada vez com maior facilidade, porque essas criaturas elas vão sempre se repetir, elas vão sempre aparecer da mesma forma tanto em mulheres quanto em homens, independente de cultura, de idioma, entendeu? É assim, é como eu disse, é como fossem criaturas de uma outra espécie, e vocês vão conseguir ver isso aí. E vocês vão conseguir, entendeu? Quase antecipar qual é o próximo movimento dessas pessoas. O nome disso é perfilação, entende? E aí vocês vão conseguir começar a perfilar essas pessoas, e à medida que vocês vão conseguindo fazer isso, vocês vão conseguir notar que vocês estão conseguindo se livrar, entende? Do efeito dessas pessoas, e ao mesmo tempo em que vocês vão começar a resgatar tudo aquilo que vocês têm de bom, que vocês vão ver, puxa, lá veio mais uma sanguessuga, sabe, querer o que eu tenho de bom. E aí o que eu quero dizer com isso, pessoal, existem pessoas do bem nesse mundo, existem pessoas boas. Então todas essas pessoas que estão com medo de relacionamentos, preocupados, sabe, cuidado para não colocar todo mundo dentro de uma mesma categoria, entende? E dizer, as pessoas são assim, entende? Porque existem maçãs podres, não quer dizer que todas as maçãs sejam podres, ou que todas as frutas sejam podres, entende? Cuidado com a generalização. Como eu disse, esse é um processo que necessita discernimento, só que o uso e a aplicação desse discernimento vai deixando vocês com uma lógica, uma agilidade mental e emocional cada vez maior, aonde vocês vão percebendo, puxa, o porquê que vocês passaram por tudo isso, porque vocês têm essa capacidade, inclusive, de chegar nesse estágio. E vocês vão ver que não é por ter algumas pessoas, ou não é por ter criaturas horripilantes, horrendas, malévolas nesse mundo, que vai fazer com que vocês desistam da vida. Certo? Então, pessoal, o recado de hoje era isso. Eu espero que esse vídeo chegue no momento certo para quem precisa ouvir e considerar essas questões. E no próximo vídeo eu volto com novos assuntos. Tchau, pessoal.